Pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou falar qual é a maior mentira, a maior enganação do inimigo na sua mente para que você chegue ao divórcio. Antes de começar o assunto do vídeo, quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui nesse canal, deixa seu curtir que ajuda muito, muito, muito. E deixa aqui também seu comentário, todas as suas reações vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e ofereça para mais pessoas. Também quero deixar aqui embaixo, no box de descrição e fixado no primeiro comentário, o link da jornada de transformação. Provavelmente será a última vez que eu vou falar a respeito disso aqui, porque a partir do dia 18 agora de junho, daqui a 2 dias, se não me engano, ele estará saindo do ar a qualquer momento. Então é a sua última oportunidade de verdade de fazer a jornada de transformação, que é um discipulado espiritual online. São mais de 30 vídeos, mais de 10 horas aulas, te ensinando como orar, como convém, de forma constante, todos os dias, pelo menos por 1 hora ao dia, como jejuar de forma assertiva, como ler e interpretar a Bíblia, e aí te ensina a expulsar demônios, a interceder por pessoas da sua família que estejam precisando de uma libertação. Não perca essa sua última oportunidade, clica no link aqui embaixo e adquira o curso Jornada de Transformação. Bom, gente, o vídeo de hoje, ele nasceu de algumas orientações que eu tenho dado a casais, tá bom? Pessoas que eu conheço mais de perto, que têm oportunidade de chegar, pedir um conselho e a gente poder aconselhar, acompanhar essas pessoas. Eu percebi que existe um engano, um único engano que pode transformar o seu casamento, que pode definitivamente prevenir você de entrar num divórcio, que pode te livrar de perder um casamento, que pode ser uma bênção, que Deus pode transformar por conta desse pensamento que eu vou colocar aqui para vocês. E para quem não me conhece, que quer saber por que eu estou aqui falando a respeito disso, né, de casamento com tanta autoridade, meu nome é Kelly Salles e eu sou casada com o Alexandre por 24 anos. A gente vai fazer 25 anos no ano que vem, bodas de prata, pretendo fazer uma festa maravilhosa, se assim Deus permitir, tenho orado por isso. Mas o nosso casamento, ele passou por tudo, eu posso dizer isso, tudo de mais tenso, de mais grave, de mais destruidor para um casamento, a gente passou. E nós vencemos isso porque Deus fez um milagre no nosso casamento. Nós passamos por muito problema na área financeira, nós passamos muita necessidade juntos, passamos por problemas de temperamento, né? O choque entre os temperamentos, que muitas pessoas chamam de incompatibilidade de gênios. Vocês não têm noção de como nós passamos por essa incompatibilidade de gênios. Nós passamos por problemas morais, espirituais, passamos por agressão física, por agressão verbal, perda completa do respeito dentro do casamento. Nós passamos por adultério, pornografia, tudo que você pode imaginar que pode destruir um casamento, nós passamos no nosso casamento. Mas eu preciso te dizer que hoje, 24 anos depois de tudo isso, nós temos um relacionamento com respeito, com muito cuidado entre nós, sabe? Nós já estamos ficando velhos, sabe? Já estamos com 44 anos os dois. Então, assim, ele cuida muito de mim, eu cuido dele. A gente se apoia emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. É um outro relacionamento. O respeito entre nós foi tão restaurado que dentro do nosso casamento a gente não faz coisas que muitos casais por aí poderiam achar que não tem nada a ver, mas que dentro do nosso casamento o respeito ele foi restaurado de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa que não cabe para nós. Até coisas que vocês podem achar que não tem nada a ver, dentro do nosso casamento não acontece porque Deus restaurou tudo do nada. E quando Deus fez isso no meu casamento, quando Deus realizou esse milagre na minha vida, não foi para que eu ficasse só para mim, para que eu pudesse dizer para vocês que eu sou melhor do que vocês, que eu sou mais queridinha de Deus, não, de forma alguma. Deus, ele nos deu estratégias para que você também pudesse alcançar isso no seu casamento, a transformação que você precisa buscar. Então, já entrando no assunto do vídeo, qual é o maior engano dentro dos casamentos que fazem com que muitos casamentos se desfaçam, sendo que Deus poderia ter restaurado, Deus poderia ter transformado como ele fez com o meu? O maior engano é achar que o problema de hoje será o problema de sempre. Esse é o maior engano. Eu vou explicar para você. Quando a gente se casa, conforme a gente vai enfrentando alguns problemas, né, todos os problemas que você vai enfrentar durante o seu casamento, quando você se depara com ele, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Eu não vou conseguir suportar isso pro resto da vida. Porque como a gente sabe que o casamento é pro resto da vida, como a gente sabe que o casamento é um só, nós que somos cristãos, né, nós estamos num canal cristão e sempre falo aqui com vocês por essa perspectiva cristã,
Quando a gente que é cristão casa e a gente se depara com alguma coisa no casamento, a gente já logo olha e fala assim: cara, eu vou ter que passar por isso pro resto da vida. Esse problema vai me perseguir pro resto da vida. Será que eu dou conta de aguentar isso pro resto da vida? Eu não vou suportar isso o resto da vida. Muitos de vocês entram pelo caminho do divórcio justamente porque vocês entendem que vocês não vão suportar este problema, essa dificuldade pro resto da vida. Vocês ficam apavorados com a ideia de ter que conviver com isso o resto da vida. E isso é mentira. Isso é a maior enganação de Satanás. Vou explicar um pouco mais detalhadamente para você, tintim por tintim, como que o seu casamento ele não vai ficar como está agora. Ele vai mudar, ele vai ser transformado independente do que você faça, independente do que Deus faça. É natural, não vai ficar como está hoje. Ele vai ser transformado com o passar do tempo. Por que eu digo isso? Independente do que você fizer e independente do que Deus fizer no seu casamento. Porque Deus, quando Ele criou a humanidade, quando Ele criou o universo, quando Ele criou todas as coisas, Ele já criou tudo com leis que são intransponíveis. Isso eu tô falando de coisas materiais, eu não tô falando de leis espirituais. Deus criou leis espirituais também, que estão contidas na palavra de Deus, mas na nossa vida cotidiana, Ele criou leis materiais, naturais, e que servem para todo mundo, não é só para os crentes não. Por exemplo, a lei da gravidade. Todo mundo sabe que se você soltar um objeto, né, ele vai cair. Por quê? Porque tem a lei da gravidade. Você já aprendeu na escola sobre a lei da gravidade, né? A Terra puxa, o centro da Terra puxa para ela tudo aquilo que está aqui na nossa atmosfera. Pois é, essa lei foi Deus quem criou. Foi Deus quem criou a Terra assim, com a lei da gravidade. E não adianta, você não consegue burlar essa lei. A lei da gravidade existe para todo mundo. E da mesma forma, Deus criou o homem com uma peculiaridade que se chama maturação. Ou seja, a maturidade, ela vem com o tempo para todo mundo. Não é só para os crentes. Não são só os crentes que amadurecem. Não, as pessoas que não são crentes, que não obedecem à palavra também amadurecem. Isso é para todos. É por isso que eu falei que mesmo que você não faça nada pelo seu casamento, mesmo que Deus não intervenha pelo seu casamento, necessariamente você vai passar pela maturidade. Seu cônjuge também vai passar pela maturidade. É claro que se você aprender com a palavra o que fazer dentro do seu casamento para melhorar, isso vai ser muito melhor. Se você abrir a porta da sua casa, do seu lar, do seu casamento, para que Deus possa intervir, entrar, fazer milagres, isso vai ser infinitamente melhor para o seu casamento. Mas o que eu quis dizer é que naturalmente, sem a interferência do homem nem de Deus, existe uma lei material que vai atingir a todo mundo que conhece, que não conhece a palavra, que se chama maturação. Inclusive essa lei de maturação, ela se expressa nos frutos. Por exemplo, a fruta ela aparece ali na árvore e aí ela está verde, e aí conforme o passar do tempo ela vai amadurecendo e vai ficando cada vez mais gostosa para se comer. Exatamente isso que acontece com o homem. O homem ele nasce de uma forma, mas ele não permanece da mesma forma. Ele passa por um amadurecimento natural, não tem nada de espiritual nisso. E esse amadurecimento, ele só vem com o tempo. Não adianta. Tem pessoas que são mais maduras umas que as outras? Tem. Mas não adianta você querer que uma pessoa amadureça sem passar pelo tempo. A ciência ainda não conseguiu nenhum remedinho que faça isso acontecer. Que você tome e acelere, né, o amadurecimento. Não. A forma que Deus tem para nos amadurecer é justamente nos colocando nas provas diárias, nas situações do dia a dia. As situações do dia a dia vão nos amadurecendo. Muitas vezes Deus permite que você entre em situações difíceis não para te matar, não para te magoar, não para te maltratar, mas para te amadurecer. A dor é uma forma de amadurecer. Sabe quando a criança está passando pelo parto normal? Quando uma mamãe grávida está ali perto de nascer, ela começa a sentir as dores de parto e aí começam as contrações, e aí quando a criança nasce por via natural, ela passa ali pelo canal vaginal, a cabeça dela tem que se estreitar, né? Para isso existe a moleira. Todo aquele processo do nascimento é doloroso para a criança. Não é doloroso só para a mãe. Para a criança também é difícil o parto normal, mas está provado pela ciência de que aquele processo do nascimento, as dores, as dificuldades que a criança tem ao sair da mãe, servem para que ela amadureça, que ela se prepare para receber um novo mundo, né, que está chegando na vida dela. Então, muitas vezes, Deus ele se utiliza sim de momentos difíceis para te amadurecer. O que eu quero que você entenda nesse vídeo é que esse amadurecimento, essa transformação interna, ela vai acontecer. Querendo você ou não, vai acontecer. Quando a gente é jovem, é muito difícil a gente entender isso. É muito difícil a gente olhar para uma pessoa jovem e dizer para ela assim, tudo que você pensa hoje, amanhã você não vai pensar mais.
Você vai mudar de pensamento. Muita coisa do que você tem convicção hoje, amanhã não vai fazer o menor sentido pra você. Geralmente, quando a pessoa é muito nova, a gente fala isso pra ela, a pessoa não acredita na gente. Fala, não, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô pensando, eu tenho convicção. A pessoa só entende que ela mudou quando ela chega lá. E ela só chega lá quando ela passa por um período de tempo. O amadurecimento, ele vem sim através das dificuldades, mas ele precisa necessariamente passar pelo processo do tempo. O que tem acontecido com os casamentos? Eles têm sido desfeitos antes de passar pelo tempo. As pessoas estão se casando e ali com 3, 4, 5, 6, 7 anos, elas não aguentam mais, elas rompem o casamento achando que aquilo que ela está passando vai ser para sempre, não vai mudar. Eu quero dizer para você com toda a certeza que a experiência me deu, vai mudar. Tudo vai mudar. Separei aqui 3 tópicos muito importantes em todo o casamento. A vida sexual é muito importante, não é tudo, tá? O casamento não é feito só de sexo, mas é importante para o casamento. A vida financeira e o relacionamento temperamental, vamos dizer assim, né? Que basicamente causa aquele problema de incompatibilidade de gênios. Eu sou muito nervosa, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo, isso me irrita, ela é muito nervosa, isso me machuca. O seu temperamento, a sua convivência com o seu cônjuge. Eu separei esses 3 pilares aqui porque eles são extremamente importantes para o casamento e eles vão te mostrar como tudo isso muda com o passar do tempo. Vamos começar falando sobre a relação sexual. É impressionante a quantidade de reclamação que eu recebo a respeito desse tema dentro dos casamentos. E eu também passei por isso no meu casamento. O que acontecia no começo do meu casamento? Meu marido queria muito, né, o ato sexual e eu queria menos, como é natural, tá? Existem as suas exceções, mas normalmente o homem quer mais do que a mulher. O homem tem mais fogo, né? Ele tem mais desejo, apetite sexual do que a mulher. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Está cientificamente comprovado que com o passar do tempo, a partir dos 30, 40 anos, a testosterona é um hormônio importantíssimo para esse tema, né, sexual no corpo humano. A testosterona do homem vai cair. Ela vai diminuir, é óbvio que vai. Eu já falei, existem as suas exceções, mas provavelmente o apetite sexual do seu cônjuge vai mudar conforme os anos. E esses dias eu estava vendo uma pesquisa que diz que as mulheres, quando passam dos 40 anos, elas estão na sua melhor fase sexual. Ou seja, aquilo que estava totalmente desproporcional. O homem com a testosterona dele lá em cima, com apetite e desejo sexual extremamente alto, a mulher, por sua vez, com apetite sexual extremamente baixo. O que vai acontecer? O apetite sexual dela vai aumentar com o passar dos anos e o do homem vai abaixar. E a tendência é vocês se completarem muito mais neste assunto quando chegar à maturidade. Todo esse tempo de início de casamento, os primeiros anos, são extremamente importantes para vocês criarem conexão, criarem intimidade, que é o que faz o relacionamento sexual ser realmente uma bênção. Relacionamento sexual sem intimidade é horrível, a intimidade muda tudo. Então, com o passar dos anos, o seu relacionamento sexual com o seu marido ou com a sua esposa, ele vai melhorar. Acredite em mim, vai melhorar. O segundo tema que eu trouxe aqui foi a respeito do tema financeiro. É muito raro você ver um casamento que não teve problemas financeiros no começo. E os problemas financeiros são uma das causas mais frequentes das brigas, das discussões, dos divórcios. Por quê? Primeiro, quando a gente passa por um problema financeiro, a gente fica muito estressado, a gente fica muito preocupado. Isso acaba causando dentro do relacionamento muitas brigas. O fato também de você não ter uma vida financeira estável faz com que você não tenha a possibilidade de viajar, de sair para jantar com a sua esposa. Eu sei que dá para fazer tudo em casa, dá pra gente se adequar e fazer de alguma forma que a gente consiga financeiramente, mas não vamos ser hipócritas. Quando você tem dinheiro para ir num restaurante, para dizer, hoje você não precisa cozinhar, meu bem, vamos num restaurante, vamos sair comer alguma coisa. Quando você tem dinheiro para comprar um presente, fazer uma surpresa, alugar uma cabana lá em Monte Verde, passar um final de semana, isso ajuda muito no casamento, no dia a dia. E muitos casais cristãos, no começo, eles não conseguem entender que aquele problema financeiro, ele vai ser transformado. Via de regra, quando a gente amadurece, quando vão se passando os anos, a gente vai estudando, a gente vai arrumando trabalhos melhores, a gente vai arrumando alternativas melhores de conseguir dinheiro e provavelmente,
parte financeira, ela vai melhorar. Acredita em mim, ela vai melhorar. Principalmente se vocês tiverem essa consciência que vocês precisam buscar um crescimento profissional, que você precisa estudar, que você precisa se desenvolver, que você precisa buscar algo melhor para você, para sua família, financeiramente. A probabilidade de vocês melhorarem financeiramente é muito grande. Por mais que a gente ainda passe, né, por algumas necessidades hoje aqui em casa, nem de longe é o que a gente passava no começo, sabe? Porque no começo a gente tinha criança pequena, tinha que comprar fralda, leite, tudo isso passa. As crianças crescem, param de usar fralda, param de beber leite, começam a trabalhar, começam a contribuir financeiramente com a casa. Então você precisa entender que essa parte também vai melhorar. E daí você fazer um planejamento, né, fazer uma programação para que essa parte melhore, com paciência até que chegue esse momento, vocês vão viver dias melhores. E o terceiro tema que eu trouxe aqui é a respeito do temperamento. Como a gente muda com o passar dos anos. Entenda, essa mulher estressada, essa mulher nervosa, ela vai se acalmar. Esse homem que é muito calmo, muito parado, muito pacato, ele vai melhorar. Com o passar dos anos, você dando um toque, vocês conversando, você expondo a sua insatisfação com aquilo que o outro faz, ele vai se adequando. Acontece que essa transformação, ela não é repentina. E muitas vezes a gente quer que a pessoa mude do dia pra noite. Eu não gosto que você fale assim comigo, você quer que a pessoa mude, sendo que ela foi criada daquela forma. Ela teve toda a vida dela de solteiro pra ser formatado daquele jeito que ela é hoje. Então agora ela necessita de um tempo para que ela venha a ser transformada de acordo com esse novo lar, de acordo com essa nova família. Acredite, uma hora a gente cansa de brigar, uma hora a gente enjoa de ficar tendo aquele choque todos os dias e a coisa começa a realmente se engrenar. Claro que se você tem essa consciência de que você precisa mudar algumas atitudes, ou o seu cônjuge precisa mudar algumas atitudes, um tratamento psicológico, isso é de extrema importância, vai fazer com que esse processo seja muito mais rápido e menos doloroso. A terapia não é pecado. Conversar com o terapeuta, principalmente se ele for cristão, vai te fazer olhar para você mesmo, vai te fazer entender aquilo que você precisa mudar, por que você tem algumas atitudes, que até mesmo você não concorda com elas, mas é mais forte do que você, sabe? Isso tudo trata-se de traumas, da forma como você foi criado, como você foi tratado, como você viu o seu pai tratar sua mãe, a sua mãe tratar o seu pai, e tudo isso pode e deve ser transformado. Acredita em mim, com a maturidade isso vai acontecer. E uma mágica vai acontecer no seu casamento, que acontece com todos os casamentos que chegam aos 30, 40, 50 anos. Vocês vão se completar, vocês vão chegar num nível de conhecimento um do outro, de interação, de intimidade, e no dia que um faltar, porque a morte separou vocês, você sente a falta daquela que era a sua metade, como a Bíblia manda. A palavra de Deus está escrito que é melhor o fim das coisas do que o começo. E muitos casamentos que são perdidos hoje, são perdidos porque as pessoas não têm paciência de esperar as coisas se assentarem, as coisas se modificarem, se transformarem. Quando você troca de casamento, principalmente por esses motivos que eu trouxe aqui, você faz a pior burrice da tua vida, que é querer se envolver com outra pessoa. Naquele relacionamento você começa tudo do início de novo. Ou seja, você já perdeu tudo aquilo que você andou no seu casamento, tudo aquilo que você conquistou de intimidade, de evolução, de transformação, e aí você entra num novo relacionamento para começar tudo do zero, com a ilusão de que dessa vez vai ser diferente. Eu espero muito que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu curtir aqui embaixo, o seu comentário que me ajuda muito, e também me siga nas redes sociais. O meu Instagram é Kelly Salles Oficial. Lá eu apareço todos os dias nos stories, respondo todo mundo pelo direct e coloco muito conteúdo espiritual por lá também. Eu espero você no próximo vídeo. Fique firme em nome de Jesus. Tchau!